Eu sempre falei que crianças são uma espécie extremamente estranha. As crianças de hoje em dia, com 6 anos, já estão jogando, fazendo vídeos pro YouTube. Mas alguns anos atrás era completamente diferente. Com 6 anos, o máximo que eu fazia era comer terra e assistir Pokémon. E eu, como a criança sem noção que eu era, já fiz muitas merdas. E nesse vídeo eu vou contar uma delas, a história do meu primeiro amor. Eu sei que com 7 anos ninguém sabe o que é amor, mas eu gosto de pensar que era. Bom, lá estava eu no primeiro dia de aula do primeiro ano. Na época eu não conhecia ninguém, por isso eu resolvi sentar o mais fundo possível. Então a aula começou e como era o primeiro dia de aula, as pessoas começaram a se apresentar. Meu nome é Regis Júnior, tenho 17 anos. Até que uma garota, a última garota a se apresentar, me chamou muita atenção. Sinceramente, essa é a única coisa que eu lembro daquele dia. Até que o tempo foi passando e chegou aquela época dos passeios da escola. Eu botei na minha cabeça que nesse passeio eu iria meio que conquistar ela de alguma forma. Então lá fui eu entrar no ônibus de passeio. Eu já tinha bolado meio que um plano todo antes de entrar. Depois de entrar no ônibus, eu tentei meio que aperfeiçoar ele o máximo possível. A ida foi uma coisa bem tranquila. Eu fiquei meio que planejando o que eu iria fazer durante o passeio pra chamar a atenção dela. Eu lembro até hoje de olhar para meus amigos e começar a falar: é hoje, mano. É hoje. E pode não parecer muito engraçado, mas imagina essa pessoa dizendo isso. Realmente foi uma coisa bizarra. Depois de horas dentro do ônibus, nós chegamos no nosso destino, que se eu não me engano era uma espécie de museu. A única coisa que eu fiz lá pra meio que tentar chamar a atenção dela foi fazer um escândalo, porque não deixaram eu comer lá dentro. Então chegou a hora de voltar, a hora de executar todo o meu plano. Quando nós entramos no ônibus na ida, o motorista falou que a partir daquele momento, do momento que nós sentássemos do banco, nós não poderíamos mais mudar de lugar. Então basicamente o que eu ia fazer era o seguinte: quando ela sentasse no banco, eu rapidamente iria correr e sentar do lado dela. Depois simplesmente daria tudo certo. E foi isso que eu fiz. Mas o problema é que não aconteceu como eu planejava. Na verdade, ela, assim como todos, já tínhamos combinado que sentaríamos do lado de algum amigo em específico. E logo depois de ter sentado do lado dela, eu percebi isso. Vocês tinham que ver o olhar de ódio da amiga dela depois de eu ter sentado. Não foi nada tão grande a ponto de conseguir me fazer meio que desistir do plano. Então eu simplesmente continuei. E esse foi meu pior erro. Eu tinha uma amiga puta, eu tinha a pessoa que eu gostava extremamente puta, e eu lá achando que tava tudo certo. Então eu comecei a puxar um papo. A viagem iria durar por volta de 3 horas, então eu realmente tinha que ser algo muito bom. Então eu falei o seguinte: então, você gosta de chiclete? Eu sei que é muito ridículo, mas em minha defesa eu era uma criança. E além disso, a única coisa que tinha sobrado dos doces que eu tinha levado eram 20 chicletes. E essa era a única coisa que vinha na minha cabeça naquele momento. Então depois disso, ela olhou pra mim meio que com uma cara de desprezo e falou não. Depois disso, eu passei literalmente 3 horas falando, tentando convencer ela de que chiclete era bom, com argumentos do tipo: tem chiclete de sabor de morango, e morango é saudável. E em todo esse tempo, ela continuou olhando pra frente, completamente calada. Depois de tudo isso, quando nós chegamos na escola, ela simplesmente saiu correndo. Então eu saí do ônibus achando que tinha dado tudo certo e que ela tinha saído correndo, porque estava com vergonha de falar comigo, depois de ter percebido que ela estava completamente apaixonada. Então eu comecei a falar pra todos que nós estávamos apaixonados e que iríamos nos casar no final do ano. E basicamente esse foi meu dia. Eu passei o resto do ano achando que ela não falava comigo por vergonha, e que no final do ano ela iria só chegar pra mim falando que queria se casar logo. E felizmente, quando o final do ano chegou, isso não aconteceu. Eu sei que se essa garota estiver vendo esse vídeo, ela vai saber que é ela. Então eu só queria pedir desculpas, cara, porque eu realmente sei que foi algo completamente bizarro. Mas como eu falei, a desculpa que eu tenho é que eu era uma criança. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, você provavelmente também vai gostar do que estão por vir. Então se inscreva no canal, ative o sininho, se puder compartilhe. Até o próximo vídeo. Falou e fui.